Estou indo numa rodovia, de repente eu vejo uma cruz e eu logo penso, alguém aqui morreu. A cruz, do lado da rodovia, do lado da estrada, lembra a morte. Até mesmo na igreja, a cruz lembra a morte. No entanto, querido amigo, querida amiga, não é apenas a morte que a cruz lembra. Não. A cruz, ela também me dá esperança. É isso mesmo, a cruz me dá esperança. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, escreveu: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A cruz, símbolo de morte, é na verdade símbolo de vida, pois numa cruz, Jesus matou a morte. E a cruz, ela recebe um dia especial dentro do calendário da igreja cristã, dia 14 de setembro. Por que 14 de setembro? Bem, nesse dia, no ano de 335, 14 de setembro, 335, foi exposta a cruz na igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém. Essa igreja do Santo Sepulcro, ela é a basílica que foi construída sobre o túmulo de Jesus. Aí por isso, dia 14 de setembro é o dia em que a igreja lembra o dia da cruz. Tem pessoas também que dizem, pastor, eu posso fazer o sinal da cruz? Sim. Aliás, esse é um costume muito antigo e é um costume que mostra pertencimento a Deus. Quando eu faço o sinal da cruz, isso mostra ou significa para todos que assim estão vendo esse gesto, essa atitude, estão falando, ele pertence ao Senhor e Salvador Jesus. Aliás, por isso que nós temos o hábito e o costume de usar cruz no cemitério, porque mostra que ali foi sepultada uma pessoa cristã. Aliás, sempre que uma pessoa cristã é sepultada, antes do seu corpo ser guardado na sepultura, o pastor, que assim procede com o sepultamento cristão, ele faz o sinal da cruz, mostrando que aquela pessoa que ali foi sepultada pertence ao Senhor Jesus, que virá para julgar os vivos e os mortos. A cruz, símbolo de esperança. A cruz, símbolo de vida. É isso mesmo. Jesus, ele venceu a morte após carregar a sua cruz. E a cruz é um símbolo distintivo da fé cristã. Por quê? Porque a cruz, o conteúdo da cruz, a mensagem da cruz é poder de Deus. Poder de Deus para salvar todos os que creem. Mas é loucura para aqueles que não creem no conteúdo da mensagem da cruz. É por causa disso que Jesus ele fala que é tão difícil suportar ou carregar a cruz. Aliás, nós somos convidados a carregar, nós somos convidados a suportar a cruz que nos está colocada. Qual é a cruz que nos está colocada? Olha, a cruz que está colocada sobre o cristão, para aquele que, para aquele que é salvo, para aquele que já vivenciou e vivencia o poder de Deus, que é a salvação, essa pessoa, ela sofre perseguição, ela sofre divisão, ela sofre muitas dores, porque ela proclama esse Cristo, mas aquele que se perdeu na loucura de ignorar a mensagem da cruz, ele causa sofrimento, divisão e perseguição para com aquele que está vivendo nesse poder de Deus, que é crer, que é proclamar a mensagem da salvação. Lembre-se, após carregar a cruz, a ressurreição e vida aconteceu com o Mestre, Jesus. E ele disse, todos vocês, assim como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Toda a vocação cristã é realizada sob a cruz de Jesus. Aliás, a cruz ela mostra discipulado. É mesmo, é discipulado. O discípulo ele carrega a cruz. E ele carrega uma cruz levando ou proclamando a mensagem da salvação, a mensagem da cruz para as pessoas. Pessoas que tratam aquele que crê, aquele que proclama, ele é tratado como louco, né? Ele é tratado como sendo sem juízo, mas a palavra diz assim, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus.
Querido amigo, querida amiga, Jesus na cruz matou a morte. Jesus na cruz matou a condenação eterna decorrente da queda em pecado. Então, estar sempre em direção à cruz, ver a cruz, fazer o sinal da cruz. Isso não significa que eu tenho um amuleto. Não significa que eu agora tenho esse amuleto, aquele amuleto e esse amuleto. Não. Tanto o sinal da cruz, bem como o crucifixo, bem como a cruz no altar, significa que o Filho de Deus feriu o diabo, matou o diabo, derrotou o diabo. Quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus fez uma pergunta: qual é a sua situação longe de mim? Perdido, desgraçado, agora condenado. Aí Deus disse: eu vou mandar o meu filho. E o meu filho, lá na cruz, o meu filho, ele irá ser ferido pelo diabo. Mas lá na cruz, o meu filho, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Então olhar para a cruz é lembrar da grande promessa de salvação de Deus. Aliás, a mensagem da morte de Cristo na cruz só é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Querido amigo, querida amiga, nós somos convidados a permanecer firmes nesta mensagem, na mensagem da cruz de Jesus. Na cruz nós contemplamos aquele que morreu e se entregou livremente. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não morra. Vai morrer, mas não morra eternamente, não vá para a condenação eterna, não seja hóspede do inferno junto com o diabo, mas todo aquele que nele crê no conteúdo, na mensagem da cruz, tenha a vida eterna. A cruz é símbolo de discipulado, sim, discipulado. A cruz proposta para cada seguidor de Cristo tem uma marca distinta. Qual é a marca distinta daquele que proclama, daquele que segue, daquele que crê na mensagem da cruz? Divisão, sofrimento, perseguição. Mas isso não é estranho na minha vida. Essas coisas, divisão, sofrimento, perseguição, sinaliza a quem eu pertenço. Assim como a cruz, o sinal da cruz mostra a quem eu pertenço. Eu pertenço àquele que morreu na cruz, mas na cruz não ficou, ele ressuscitou. Deus não abandonou o seu Filho e deixou o seu Filho ir até a cruz. Para quê? Para que eu não fosse hóspede com o diabo lá no inferno, para que eu não fosse condenado eternamente. A cruz é a identidade do cristão. Tanto que ao ser batizado, cada cristão, cada pessoa ao ser batizada, recebe o sinal da cruz, tanto na fronte como no peito, em afirmação de Cristo, o ressuscitado. Esse mesmo sinal da cruz é realizado quando o corpo é guardado na sepultura, porque pela cruz nós nascemos, pela cruz nós vivemos e, por causa da cruz, do conteúdo da cruz, nós vivemos também eternamente. Todo cristão poderia ter um crucifixo em casa, porque daí o cristão iria se lembrar que não importa a cruz daquele dia, não importa o sofrimento, a divisão e a perseguição daquele dia, porque o Filho de Deus, ele venceu na cruz o meu pior inimigo, morte eterna e diabo. Olhar para a cruz lembra o que Deus por amor é capaz de fazer. Sempre que eu olho para a cruz, eu me lembro do amor de Deus por mim, porque se Deus mandou o Filho dele morrer na cruz por mim, quanto amor esse Deus continua tendo por mim. O mundo precisa da mensagem da cruz. O mundo precisa da mensagem da cruz. Eu sei, a mensagem da morte de Cristo é loucura, vai continuar sendo loucura, mas esses estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos nós, para que
possamos continuar seguindo a nossa caminhada cristã rumo ou olhando para a cruz. Porque na cruz, Deus não nos abandonou. Na cruz Ele mostrou o quanto nos ama. E esse amor de Deus continua sendo igual ainda hoje. Esse amor de Deus continuará sendo igual ainda amanhã. Deus te abençoe, um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!